Olá, meninos. Vamos gravar mais uma aula de arte. Bem, hoje nós vamos precisar do livro, tá? Preciso que vocês estejam aí com o livro de vocês. Então, enquanto vocês pegam o livro, eu vou compartilhar aqui o livro com vocês. Vocês vão abrir o livro para mim na página 150, tá? Então, abram, por favor, aí o livro na página 150. Lembrando que nós começamos a falar sobre música, né? Na nossa última aula. Aí vocês viram, né, o grupo Olodum. E aí agora na página 150, ela vai falar, né, um pouco sobre os elementos da música, tá? E o título é Por Dentro da Música: Pulsação, Andamento e Ritmo. Então hoje nós vamos ver o que é pulsação, o que é andamento, o que é ritmo, tá? Então vamos lá. Você viu que alguns dos aspectos mais marcantes da música do Olodum é o seu ritmo. Mas você sabe o que é ritmo? Para entender essa ideia, primeiro vamos nos aprofundar em alguns conceitos. O primeiro deles é o pulso. Agora, alguma vez você já batucou na mesa ou bateu os pés no chão ao ouvir uma música? Já percebeu como algumas músicas são interpretadas em uma velocidade mais rápida e outras em uma velocidade mais lenta? Cada música tem o seu tempo próprio de acontecer, e a marcação desse tempo na música que é chamado de pulso. A maioria das músicas presentes no nosso dia a dia possui um método definido. Isso quer dizer que essas músicas são compostas sobre pulsos que se repetem durante a música toda. Dessa maneira, quando ouvimos, chegamos a bater os pés, balançar a cabeça ou até mesmo batucar acompanhando os batimentos. Assim podemos dizer que o pulso é a unidade que permite realizar a medida de tempo na música. Então, o pulso é realmente essa batida, que pode ser mais rápida ou mais lenta, e que ajuda a medir, né, o tempo dessa música. Eu gostaria que vocês grifassem essa parte aqui. Podemos dizer que o pulso é a unidade que permite realizar a medição do tempo em uma música, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês o som, né, de um exemplo de demarcação de pulso para que vocês consigam compreender. Então, eu vou desligar meu microfone, né, rapidinho, e vou colocar o som para que vocês possam ouvir. O pulso é a unidade que permite medir o tempo de uma música. Imagine uma batida organizada a cada 3 tempos, na qual o primeiro é mais forte que o segundo e o terceiro. Ela ficaria assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa demarcação de batidas é o que chamamos de pulso.
Que tal tentar reproduzi-la batendo palmas para marcar esse pulso? Bem, então vocês puderam, né, conseguiram aí perceber bem essa questão da pulsação, né? O mais forte, aí, 2, 3 e 2, 3 e 2, 3, né? Essa pulsação, ela pode também ser medida através desse metrônomo que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, tá vendo? Aí do lado, tá falando assim: o treino de manter uma música em determinado pulso faz parte do estudo dos músicos e é comum que eles pratiquem essa habilidade com a ajuda de um instrumento chamado metrônomo, como o relatado na imagem ao lado. Você já tinha visto algum instrumento assim? Ele fica, né, como se fosse um tic-tac de um relógio, ele fica pulsando ou mais rápido ou mais devagar. Você que controla ali, né, se ele vai se mover mais rápido ou mais devagar, e aí ele vai fazendo essa pulsação e esse barulhinho. Deixa eu só ver se eu consigo colocar para vocês verem como é um metrônomo. Sair da rua ganhou um novo significado. Bom, vocês puderam ver, então, o metrônomo funcionando, né, nesses videozinhos. O primeiro, ele estava a 100 BPM, que é batimentos por minuto, e o segundo estava a 60. Então, vocês viram a diferença do ritmo, né, da pulsação ali. Um mais rápido, o outro mais devagar. Então, os músicos utilizam esse metrônomo para ajudá-los a manter o ritmo na música, tá? Ao dar corda no metrônomo e soltar seu pêndulo, ele balança de um lado para o outro e a cada vez que chega de um dos lados emite um som curto e seco, como o tic-tac de um relógio, que vai marcando o pulso da música. O peso ligado à haste do pêndulo regula a velocidade dos batimentos. Quanto mais alta a posição do peso da haste, mais lento será o batimento. Aqui, esse pezinho aqui. Se estiver mais alto, vai ser mais lento. Se estiver mais baixo, vai ser mais rápido, tá? Além do metrônomo, há outros modos de marcar o pulso de uma música, como você vai ver na atividade na próxima página. Aí aqui, depois vocês leem, tá? Essa atividade e tentem fazer aí em casa mesmo, praticar o pulso musical. Leiam as instruções e tentem fazer aí na casa de vocês. Agora, continuando. Saiba mais. Além de emitir um som semelhante em funcionamento ao metrônomo, é bem parecido com o de um relógio.
O seu inventor, inclusive, foi um relogeiro. Trata-se de um alemão, Dietrich Nikolaus Winkel, que exercia o ofício em Amsterdã, na Holanda, e em 1812 criou esse importante instrumento que permite contar o tempo em uma música. Hoje em dia, é possível encontrar diversos tipos de metrônomo, além do mecânico, como inventado pelo Dietrich, há metrônomos eletrônicos e até aplicativos de celular e ferramentas na internet que cumprem essa função. Vocês viram que naquele primeiro vídeo que eu tentei colocar, a moça ia mostrar aplicativos, né? E por isso que eu tirei e coloquei no metrônomo mesmo. Mas vocês viram que hoje os músicos, eles não precisam ter um metrônomo para poder usá-lo. Eles podem utilizar através de aplicativos de celular, de metrônomo eletrônico e outras ferramentas da internet que fazem o mesmo papel do metrônomo tradicional, que é esse aqui. Tá? Então, o metrônomo é para medir, né, o tempo de uma música. Agora, na página 152, outro elemento muito importante é o andamento da música. O andamento é a velocidade com a qual a música acontece. Então, grifem aí, ó. O andamento é a velocidade na qual a música acontece. Quando ouvimos, por exemplo, uma apresentação musical em que, antes de começar a executar a música, um dos músicos fala, é 1, é 2, é 3, é 4, ele está indicando, entre outras coisas, a velocidade da pulsação, ou seja, o andamento da música que os demais artistas, para que os demais artistas possam executá-lo juntos. Assim, as músicas podem apresentar andamentos lentos, rápidos e moderados. Às vezes, em uma mesma música, podem ter mais de um andamento. Vou dar um exemplo quando a maioria das músicas, ela costuma ter um andamento mais lento no começo e depois o refrão mais forte, mais rápido, e aí depois volta um andamento mais lento. Então, também pode ter essa variação no meio da música, né? Não é porque uma música começou lenta que ela vai ser o tempo todo lenta e assim por diante. Agora eu vou desligar o microfone novamente e vocês vão ver os exemplos de gravação com andamentos diferentes, tá? Então, só um minutinho. Na música, podemos ter um andamento mais lento, como neste exemplo. E também podemos ter um andamento mais rápido ou acelerado, assim.
Você conhece outras músicas que possuem andamento lento? E que músicas você conhece com andamento acelerado? Bem, então vocês viram que, né, que pergunta aí a respeito, né, que agora você viu o que é um andamento lento, o que é um andamento acelerado, que músicas vocês conheceriam com andamento lento e que música conheceria com andamento acelerado. Eu tenho certeza que todo mundo ia saber falar qual tinha o andamento lento e qual tinha o andamento acelerado, porque é fácil de distinguir, né? Vou dar um exemplo assim, uma música que eles vão utilizar para dançar frevo, por exemplo, né? Ela tem um andamento acelerado. Uma música, por exemplo, para dançar tango, já teria um andamento mais lento. Outro exemplo poderia ser, entre a música do Olodum, que vocês viram na aula passada, e a música do Bob Marley. A do Olodum tinha um andamento mais acelerado do que a do Bob Marley, tá? Então, esses são exemplos aí de andamentos. Bem, agora, na página 153, vai falar a respeito de ritmo. Um ritmo acontece considerando esses elementos que você conheceu, unidos a outros elementos que já estudamos, como a duração e a intensidade. O que seria a duração e a intensidade? A intensidade seria a força que vai ser aplicada. Eu posso tanto fazer uma batidinha pequena como uma batida forte, tá vendo? Olha a diferença. Isso aí, então, a intensidade tem a ver com a força do movimento que eu vou fazer para a produção do som. E a duração, eu posso fazer uma duração mais rápida, por exemplo, né? E uma duração mais devagar. Ou então, se for para cantar, se for na hora de cantar, eu posso fazer A, ou eu posso fazer A, aquele A mais longo. Então, isso tem a ver com a duração do som. No violão, eu vou fazer um trum, né, rápido, ou eu vou tentar alongar aquele som. Então, duração tem a ver com isso e intensidade tem a ver com a força, tá? Podemos dizer que o ritmo na música, agora eu quero que vocês grifem. Podemos dizer que o ritmo na música é a organização dos sons e dos silêncios em função do tempo, ou seja, é a determinação da duração dos sons e dos movimentos em que ele acontece. Então, o ritmo que vai organizar esses sons para que esses sons se tornem música, né? Como nós falamos na aula passada. Certos gêneros musicais apresentam, entre outras características, ritmos que nos ajudam a identificá-los. O funk brasileiro, por exemplo, na maioria dos casos, apresenta como base o tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, né? Todo mundo sabe que essa é a base do ritmo do funk. E variações dele, né? Tem outras, mas que variam desse tchu-tchá, né? Tchu-tchá, tchu-tchu-tchá. Existem ritmos organizados em 2 tempos, determinado ritmo binário. 3 tempos seria ternário, 4 tempos quaternário, entre outros tipos de organização. Essa organização de binário, ternário ou quaternário, ela é chamada de compasso. Aqui apresentamos os mais comuns, mas existem outros tipos de compasso, como o de 7, o de 9 e o de 10 tempos. Então, agora eu vou desligar novamente o som para vocês ouvirem um pouquinho, né, sobre essas organizações de ritmos na música. Então, vamos lá. O baião é um ritmo binário porque ele é organizado em 2 tempos, um forte e um fraco, reproduzindo os tempos fortes com um tamborim e os fracos com palmas, eles ficariam assim.
Agora, ouça um exemplo de baião, acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos. Chamamos um ritmo de ternário quando ele apresenta um tempo forte e dois tempos fracos que se repetem constantemente. Marcando com o tamborim e as palmas essa organização, ela fica assim. A valsa é um ritmo organizado em 3 tempos, um forte e 2 fracos. Ouça um exemplo de valsa acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos. Os ritmos quaternários são organizados em 4 tempos, um forte e 3 fracos. Marcando esses tempos com palmas e batidas de tamborim, fica assim. O rock tem seu ritmo geralmente organizado em 4 tempos, um forte e 3 fracos. Ouça um exemplo de rock acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos. Bem, então vocês puderam ver, né? O ritmo binário é um som forte, uma marcação forte e uma marcação fraca. O ritmo ternário, um som forte, né, de marcação e 2 fracos. E o ritmo quaternário, um som forte e 3 fracos, como por exemplo do rock que vocês viram aí agora por último. Então esses seriam exemplos de diferentes ritmos e aí eles recebem esse nome, né, de acordo com os tempos de marcação
ritmo binário, ternário ou quaternário, depende do que ele se enquadre, né? Mas vocês viram que aqui colocaram como exemplo apenas os mais comuns, mas tem com 7, com 9, 10 tempos, tá? Aí agora, embaixo, vamos falar de percussão. Você viu que o Olodum tem um ritmo muito marcante em suas músicas. A maneira como os integrantes tocam os seus tambores pode ser facilmente conhecida por quem conhece o grupo, despertando inclusive a atenção de quem não o conhece. Como vimos, os instrumentos musicais que acompanham o canto no samba reggae são os de percussão, como os surdos, os taróis e os repiques. Com esses instrumentos de percussão, a maioria dos casos, os músicos conseguem tocar os principais ritmos das músicas. No Olodum, por exemplo, o canto é realizado em relação às batidas dos tambores. E esses ritmos que ouvimos nos ajudam a identificar o estilo musical a ser tocado. Existem diversos instrumentos de percussão que podem ser tocados com as mãos, com baquetas, ser raspados ou agitados. Então, o que é um instrumento de percussão? Pode até grifar essa parte aqui, ó. Um instrumento de percussão é aquele que eu tenho que tocar com as mãos, bater nele com as mãos, ou com baquetas, que seriam essas aqui, por exemplo, ou aquelas baquetas de bateria, que aí não tem essa ponta, ou raspado, como reco-reco, que aí a pessoa vai raspando, ou agitando, como um chocalho, também é instrumento de percussão. Então, instrumento de percussão, ou eu bato nele, ou eu raspo ele, ou eu chacoalho ele para que ele emita os sons. Então, esse é isso que é chamada família dos instrumentos de percussão. Quais seriam exemplos, então, de instrumentos de percussão? Os bumbos, as baterias, os tamborins, os repiques, os surdos, né, os taróis e vários outros. Além disso, eles podem ter uma altura definida nas notas. A seguir, veja as imagens de alguns instrumentos utilizados pelo Olodum e ouça suas sonoridades no plural. Bom, então eu vou falar agora. Eu não vou fazer assim, coloco um por um. Eu vou primeiro falar de todos, aí eu tiro o som de novo, e aí nós vamos ouvir o surdo, depois nós vamos ouvir o tarol e o repique, tá? Então, o que é o surdo? Os surdos são esses tambores cilíndricos muito utilizados, né, pelo grupo Olodum, tá? Eles são os tambores cilíndricos feitos geralmente de madeira ou metal, cuja face tocada é coberta por um tipo de pele, né? Que é essa face, que está falando face, essa parte de cima. Ela é coberta por um tipo de pele. Antigamente era pele animal mesmo, né? Era couro de animal. Hoje em dia já é feito de material sintético. Que pode ser de origem animal ou feitas de materiais sintéticos como plástico. Eles podem ser tocados com uma ou as duas baquetas. Essas baquetas são grossas e têm extremidades cobertas por feltro, que seria essa bolinha aqui, coberta de feltro para ajudar na batida. Essa é justamente a parte utilizada pelos músicos para percutir o instrumento. Geralmente, o som grave do surdo é usado para criar batidas que se repetem durante a música e formam uma espécie de base sobre a qual os outros instrumentos são tocados, tá? O tarol, o que seria o tarol? Tarol, você olhando assim, ele seria como se fosse um tamborinzinho, né? Parece, né, digamos assim, um pandeirinho, mas ele não tem aqueles disquinhos nas laterais, né? E ele é como se fosse um tamborim mesmo. Ele é diferente do surdo no tamanho e nos materiais utilizados na sua composição. O seu corpo é menor, então ele é diferente do surdo pelo tamanho. Esse aqui é pequenininho, né?
O seu corpo é menor, feito de alumínio, e as peles utilizadas são sintéticas, né? Que é a parte de cima aqui, o tampão. Além disso, o tarol conta com uma esteira feita com molas de arame colocadas em contato com a parte interior do instrumento. Quando se toca o instrumento do lado oposto à esteira, ela vibra por ressonância e interfere no timbre do instrumento. O tarol também é tocado com 2 baquetas de madeira, sem nenhum revestimento nas extremidades. Como ele é menorzinho, né? Ele não precisa do revestimento nas baquetas. As baquetas são parecidas com as baquetas de bateria. O instrumentista que toca tarol é capaz de tocar notas rápidas e precisas, criando ritmos que se repetem. Assim, esses ritmos dão à música uma sensação de movimento e, ao mesmo tempo, fornecem uma sustentação do ritmo. Aí, o último agora, né, que nós vamos ver antes de ouvir, é o repique, né, ou repinique, que também recebe esse nome. A maioria dos músicos fala repique, mas ele também tem esse nome de repinique. Que é feito com os mesmos materiais do tarol, com exceção da esteira, que não está presente no repique. Além disso, eles têm tamanhos diferentes. O corpo do repique é mais comprido. Esse instrumento apresenta os sons mais agudos, e o seu toque é feito com uma baqueta de madeira e pela batida de mão diretamente na pele. Às vezes, os mestres de bateria ficam responsáveis por tocar o repique, utilizando as batidas combinadas para sugerir a passagem de diferentes partes da música. Esse instrumento é utilizado também pelos solistas nos grupos de percussão. O que seria esse solista? Aí está falando aqui do lado. Os solos na música são momentos em que um dos integrantes do grupo se destaca, improvisando ou executando algo que já foi combinado. O solista tem, durante o seu movimento, toda a atenção e pode se relacionar com a música de uma maneira como quiser. Geralmente, os solos acompanham os estilos das músicas que estão sendo executadas. Além disso, o solista não toca necessariamente sozinho, mas o seu destaque é maior mesmo quando acompanhado. Então, o solista, ele faz parte do grupo, né? Mas naquele momento ele vai fazer um solo, ele vai se destacar, vai fazer um improviso ali onde ele vai aparecer mais, tá? Aí agora eu vou tirar o meu som e vou colocar para vocês ouvirem os sons do plural. Vocês vão ouvir, o primeiro é do surdo, o segundo do tarol e o terceiro que vocês vão ouvir vai ser o do repique, tá bom? Então prestem bastante atenção. Ouça o som do surdo. Ouça o som do tarol. Ouça o som do repique. Bem, meninos, deu para ver bem a diferença aí entre um som e o outro, né? O do tarol,
do repique e do surdo, né? Vocês viram que o repique realmente ele é utilizado muitas vezes pelo cara que é o que rege, né, a bateria, para dar o som, né, para dar o andamento da música, né? E deu para ver certinho a diferença do som de um e do outro. Bom, agora que vocês viram aí um pouco sobre os instrumentos de percussão que são muito utilizados pelo Olodum, só que não existem apenas instrumentos de percussão. Existem outras famílias de instrumento que vocês também precisam conhecer. Então, eu vou compartilhar com vocês uns slides para que agora, né? Agora a gente para aí na parte do livro e nós vamos ver agora realmente essa parte das famílias, né, de instrumentos musicais, das classificações dos instrumentos musicais. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Bom, então as classificações dos instrumentos musicais. Como é que eles são classificados? Eles são classificados por naipes. O que seriam esses naipes? Seriam as famílias, tá? Então, as famílias dos instrumentos musicais, elas são classificadas de acordo com o timbre, ou seja, o tipo de som que ela emite, né, que os instrumentos emitem, através de como que eles identificam? Através da forma como o instrumento é tocado, tá? Então, vocês viram, um instrumento de percussão, ele é batido, ou ele é raspado, como um reco-reco, ou é chacoalhado, como um chocalho, né? Aí, esses instrumentos que você precisa agitar ou bater nele para ele funcionar, para ele emitir som, ele é classificado como instrumento de percussão, que vocês viram. Mas não existem só a família de percussão. Agora nós vamos ver todas. Só um minutinho. Essa daqui é para vocês. Como seria, então, essa classificação? A classificação mais certa das famílias, né, as mais comuns, né, que são chamadas de naipes, são essas que nós vamos ver aqui agora. Seriam os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro. E aí, os instrumentos de sopro, eles podem se dividir em madeiras e metais. Vou explicar agora cada um deles, então. Instrumentos de corda. São instrumentos que produzem os sons pela corda. Nessa família estão violino, violoncelo, violão, harpa, piano, por exemplo. O piano, ele é um instrumento de corda, gente. Dentro dele, né, a pessoa aperta as teclinhas, mas dentro dele puxa uma cordinha para emitir o som. Então, ele é um instrumento de corda. Os instrumentos de percussão, que nós já vimos, né, que seriam os instrumentos mais rítmicos, o seu som ocorre quando há agitação do corpo ou batida da sua membrana. Nessa família estão os pratos, o tambor, o tímpano, o xilofone, por exemplo. Os instrumentos de sopro agora. Por que chama instrumento de sopro? Porque você vai ter que soprar. Então, os de corda, você vai ter que tocar a corda. Os de percussão, você vai ter que agitar ou bater. E os de sopro, você vai ter que soprar. Só que os de sopro, eles se dividem em dois, em metais e madeira. As madeiras são a parte da divisão dos instrumentos de sopro, em que se encontra a flauta,
outros instrumentos que eram, hoje em dia, todos são feitos de metais, né? Mas antigamente eram feitos de madeira. Então, a flauta, o flautim, né? O clarinete eram feitos de madeira. Então, eles receberam essa divisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente encontra todos feitos de metal. Mas antigamente, eles foram divididos entre madeira, porque era feito de madeira, e metal, porque era feito de metal. A segunda parte da divisão dos instrumentos de sopro conta com instrumentos que são, basicamente, um tubo longo que, de um lado, possui uma boquinha de metal e do outro a saída de som. O corpo do instrumento é todo de metal, como o trombone, o trompete, o saxofone. Então, essas são as famílias, esses são os naipes dos instrumentos musicais. Então, vai ser corda, percussão e sopro. Corda, você vai ter que tocar as cordas. Percussão, vai ter que bater ou agitar. E sopro, vai ter que soprar. Só que o de sopro, ele se divide em madeira, que é como flauta, flautim, clarinete, e os de metais, que seriam as trompas, os trompetes, os trombones, aqueles maiores, tá? Aí agora, nós temos algumas, né? Eu tenho aí algumas perguntinhas para que vocês me respondam, né? Esse instrumento da figura, ele pertence a qual família? A, madeira, B, corda, C, metais ou D, percussão? Super fácil, né, gente? Tá facinho aí de responder. Respondam aí oralmente mesmo, né? É óbvio que é um violão. Se é um violão, ele pertence a B, a família das cordas, tá? Agora para a próxima questão. Qual dos instrumentos a seguir não pertence à família dos metais? Lembrando, não pertence à família dos metais. O bombardino, o trombone, a tuba ou a flauta? E aí, qual desses não pertence à família dos metais? Lembrando que a família dos metais é a família de sopro, né? Só muda que ele era feito de metal antigamente, por isso que o sopro foi dividido em metal e madeira. Qual é a resposta correta? Flauta. Por quê? Porque os metais eram aqueles maiores, aqueles com som mais agudo, mais forte, né? Então, o trombone, a tuba, tem um som mais forte, mais encorpado. A flauta, ela pertencia à família das madeiras, né? E não dos metais. Porém, todos aqui são instrumentos de sopro. Questão 3. Das sentenças abaixo, indique a alternativa correta. 1. As famílias dos instrumentos são divididas em 5. Corda, metal, sopro, percussão e madeira. 2. O xilofone é um instrumento da família de percussão. Sabe, lembra? Tem gente que tem até brinquedinho. Xilofone é aquele cheio de como se fossem assim bloquinhos de metal e com umas batuquinhas que aí a pessoa vai, né, batendo ali e ele vai emitindo o som. Ele tem desde grande, de orquestra, que aí tem placas de metal em cima e embaixo, como se fosse uma mesinha de placas de metal, e ele tem até para criancinha, de enfeite, de enfeite não, né, de brinquedo mesmo, pequenininho, com plaquinhas coloridas assim, que a criança bate e ele emite sons, tá? Então, isso é o xilofone. Aí tá falando, né, o xilofone é um instrumento da família de percussão. E 3, todo instrumento feito de madeira pertence à família das madeiras. E aí? Qual vocês acham que é a certa? Acertou quem disse a B, ó. Apenas a sentença 2. Por quê? Porque nós não temos essa divisão em 5. Né? As famílias dos instrumentos, ela é madeira, percussão e sopro. São 3 famílias. Só muda que a de sopro, ela se divide em metal,
Desculpa, gente, eu não falei madeira, percussão. É sopro, percussão e corda. A de sopro que se divide em metal e madeira. E a 3, todo instrumento feito de madeira pertence às madeiras? Não, né? Por exemplo, você pode utilizar um corpo de um bumbo, por exemplo, feito de madeira, e na verdade ele é instrumento de percussão, então a 3 também não está certo. Agora, o xilofone é um instrumento da família de percussão? Sim, então a questão certa seria a 2, a B, quer dizer. Aí agora, né, então que nós já falamos aí um pouquinho sobre a classificação desses instrumentos, né, nós vamos parar a nossa aula de arte por aqui, tá? Então, a nossa aula de arte de hoje ficou por aqui. Nós, né, fizemos aí aprendemos aí um pouco sobre pulso, sobre andamento, sobre ritmo, né, o pulso e o andamento no ritmo, o ritmo binário, ternário, quaternário, e aprendemos aí um pouquinho sobre as famílias dos instrumentos, que seriam os instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Não se esqueça. O de corda, eu vou tocar as cordas para que ele emita sons. O de sopro, eu vou ter que soprar. Ele pode ser da família de madeira ou da família de metal, né? Os de madeira são aqueles mais pequenos, como a flauta, o flautim, o clarinete. E os de metal são aqueles maiores, como a tuba, o trompete, o trombone, tá? E eu tenho também os instrumentos de percussão, que foi os que vocês aprenderam e ouviram alguns, né? Porque eles fazem parte aí né, eles fazem a base do grupo Olodum, né? Então, o grupo Olodum é composto de instrumentos de percussão, tá? Bom, meninos, agora nós vamos, então, parar a nossa aula de arte por aqui.